calculando o valor médio, né? Primeiro detalhe aqui é que a gente vai trabalhar com o valor médio, de um valor de meia onda. Veja bem, vou habilitar aqui o laser aqui para ficar mais fácil. Veja, aqui ó, eu tenho um sinal de meia onda. Então, eu tenho um sinal retificado de meia onda. Então, seria um retificador monofásico, né, com carga indutiva ou resistiva de meia onda. Então, eu vou ter um sinal desse. Lembrando, quando eu vou calcular o valor médio ou o valor RMS, né, eu basicamente posso atribuir isso para tensão ou eu posso atribuir isso para corrente, tanto faz, né? Independente, pode ser tensão, pode ser potência, independente da grandeza. Eu estou analisando uma forma de onda e eu quero calcular o valor RMS ou o valor médio dessa forma de onda. Então, vamos imaginar aqui, então, essa primeira forma de onda, que é um valor de meia onda, oriundo da saída de um retificador de meia onda monofásico. Qual que é o conceito do valor médio? O conceito do valor médio é sempre área pelo intervalo. Então, esse conceito que está aqui, né, ele vale para qualquer sinal. Aqui, o meu objetivo hoje é mostrar alguns sinais que são oriundos de circuitos retificadores. Mas eu poderia pegar qualquer outra forma de onda. Pode ser uma onda triangular, uma onda dente de serra, uma onda quadrada, enfim, eu poderia calcular o valor médio, ou RMS, que é o foco aí, né, principal nosso hoje, poderia calcular para qualquer outra forma de onda. Agora, valor médio, o que eu tenho que lembrar? É a área dividido pelo intervalo. Quando eu tenho um sinal que ele tem uma figura geométrica conhecida, um retângulo, um quadrado, um triângulo, eu posso, né, já sabendo como calcular a área daquela figura, ou da parte daquela figura, eu posso usar, né, a geometria para fazer o cálculo da área. Com a área e o intervalo, eu consigo calcular o valor médio. Só que muitas vezes, as formas de onda que a gente não tem, né, mastigado, a gente não tem pronto essas equações. E aí, o que a gente faz? O cálculo da área ele é baseado na integral. Né? Então, quando eu quero calcular a área de alguma coisa, eu aplico a integral. Mas a área de que intervalo? Né? Então, eu vou definir o intervalo da integral, ele vai definir o intervalo que eu quero calcular. Veja, nesse caso aqui, ó, o período desse sinal, o período é o tempo necessário para se completar um ciclo. O período vale T, vale 2π. Agora, o que eu tenho de área útil? A área útil é basicamente π, ela vale π. Então, eu vou integrar aqui para calcular a área de um período, lembrando que esse sinal vai se repetir aqui na sequência infinitamente. Então, eu vou considerar aqui de 0 a π. Eu vou calcular a área desse intervalo, de 0 a π. Beleza. Além disso, vale destacar, né, que o cálculo da média é como se eu gosto de comparar isso aqui como se fosse uma montanha, né, de algum tipo de material. Pode ser areia, brita, cascalho, qualquer coisa que você possa relacionar com algo mais plausível, né, mais real. Então, imagina que isso aqui fosse um monte de areia e eu quisesse nivelar esse monte de areia no intervalo T. A altura que esse monte de areia, de forma nivelada, alcançaria seria o valor médio. Então, nesse caso, eu tenho a metade do tempo sem nada e a metade do tempo com uma parte do retângulo preenchido. Né? Então, o valor médio desse sinal seria, então, o cálculo dessa área, como se eu desenhasse um triângulo aqui. Ó. Eu poderia desenhar um retângulo nesse intervalo. Dentro desse retângulo, o que representa essa área, né, aqui tracejada, né, da senoide. Então, veja, como aqui nós temos o intervalo de 0 a t, nós basicamente vamos jogar a integral. A integral de quem? Da senoide. Mas aí alguém podia me perguntar, né? Essa senoide, ela não é uma senoide mais, ela deixou de ser uma senoide. Ela era uma senoide, mas do intervalo de 0 a π, ela continua sendo uma senoide. Então, a função
que descreve esse intervalo é dado por uma senoide. E qual que é a equação que representa uma senoide? A equação que representa uma senoide, a gente viu lá em circuitos 2, que é V de t é igual a VP vezes seno de t. Só que aqui, né, muitas vezes, a gente dá preferência para trabalhar com ângulo, ao invés de instante de tempo. Por quê? Porque o ângulo eu consigo fazer simplificações. Né? O tempo eu vou ter que jogar lá tantos milissegundos. Esse intervalo aqui vai até 8,33 milissegundos. Então, ao invés de ser π, é 8,33 milissegundos. Então, não dá para eu poder simplificar isso. Então, normalmente, não é algo engessado, mas a grande maioria das literaturas, a gente trabalha com ômega t. O ômega é a frequência angular. Frequência angular é 2π vezes f, ou 2π dividido por t. Né? E o t aqui do lado, multiplicando, é o tempo. Né? Então, seria 2π dividido por t vezes t. T corta com t, vai ficar só 2π. Né? Então, isso é ângulo. Ômega t é ângulo. Então, ao invés de trabalhar com t, eu vou trabalhar com ômega t. Por isso que aqui, ó, eu vou integrar em relação a ômega t, não, né, em relação a t. Deixa eu ver aqui que alguém comentou aqui. Os valores do multímetro são os mesmos indicados pelo osciloscópio? Boa pergunta. No osciloscópio, Elvis, o que acontece? No osciloscópio, você tem condição de medir mais parâmetros, né? Você tem uma gama muito maior de parâmetros para medir. Né? Então, lá no osciloscópio, você consegue pegar um sinal alternado e medir o valor médio dele. Você consegue pegar um sinal contínuo e medir o RMS desse contínuo. Lá no osciloscópio, eu tenho, né, a medida mais fiel, dependendo da precisão, da qualidade do osciloscópio. Então, no osciloscópio, são fiéis. No multímetro, não, depende do multímetro, da qualidade do multímetro. Tem multímetro aí que é True RMS, que tem algoritmos mais sofisticados, mas, em linhas gerais, multímetros mais simples, eles não conseguem, na escala de alternado, medir contínuo, e na escala de contínuo, medir alternado, né? Multímetros. Agora, o osciloscópio, como eu capturo a forma de onda na íntegra, né? E eu posso fazer algum tratamento ou não, isso vai depender se eu quiser, né, habilitar algum filtro lá no osciloscópio, eu consigo medir, né, valor máximo, valor de pico a pico, valor mínimo, valor root mean square, valor médio, enfim, eu tenho um grau de liberdade muito maior aí no osciloscópio. Bom, então seguindo, aqui, gente, eu estou comentando de forma bem detalhada, né? Eu sei que às vezes tem colegas aí que já conhecem, já sabem, já tem um grau de entendimento maior, né? Então, né, eu não estou pegando esses colegas como referência. Eu sei que tem muitos colegas que às vezes pode ser que isso aqui seja novidade. Então, eu tô falando de forma bem paulatina, bem devagar aqui, para que a gente possa e compreender aqui cada etapa, certo? De uma forma mais compreensível, né? Veja bem, próximo ponto. Se eu pegar aqui, ó, então, o que eu estou fazendo? Eu peguei a área, o que é a área? É a integral da senoide, isso aqui é a equação da senoide, VP seno de ômega t, eu vou integrar de 0 a t. Só que o 0 a t, na verdade, o t é o π. Por que é o π? É porque a área útil que eu estou integrando é de 0 até π. O VP é o valor máximo, é o valor de pico, né? Esse valor máximo é uma constante. Estou considerando que esse valor na rede ele não varia. Ou se essa variação for tão pequena que eu estou desprezando ela. O sinal é 127. Não, então o valor máximo é 179,6. Aproximadamente. O valor é 220. Não, então o valor máximo é 311,126. Aproximadamente. Então o valor de pico, o valor máximo é uma constante. Eu posso tirar a constante da integral. Veja, ó, eu tirei ela da integral. Tirando da integral, fica VP dividido por T,
Eu estou integrando no intervalo de 0 a π, que é o que me interessa aqui. E eu estou integrando quem? A função senoidal. O que representa esse sinal é seno de ômega t, e eu estou integrando em relação a ômega t. A integral de seno de ômega t. Se você for no Google aí, na internet, procurar lá uma tabelada de integrais, você vai ver que a integral de seno é menos cosseno. Então, a integral de seno de ômega t é menos cosseno de ômega t. Mas eu vou integrar de que intervalo? Bom, do intervalo que eu defini, que é de 0 a π. Bom, então aqui vai ser o final menos o inicial. Quem que é o final? É o π. Quem que é o instante inicial? É 0. Então, reescrevendo aqui embaixo, veja que aqui, ó, dessa linha para essa linha, eu já substituí o t, né, que é o período, por 2π, porque o período desse sinal é 2π. O intervalo que eu estou integrando vale π, de 0 a π, mas o período é 2π. Então, né, o final é menos cosseno de π, menos o inicial, que é menos cosseno de 0. Cosseno de 0, ó, eu até desenhei aqui o círculo trigonométrico para a gente lembrar. Cosseno de 0 aqui, ó, é 1. Então, eu coloquei o 1 aqui. Só que eu já tenho menos. E tem um menos do lado de fora. Cosseno de π, ó, o π tá do lado de cá, ó. Cosseno é o eixo x. Então, é menos 1. Então, eu coloquei o menos 1 aqui. Menos com menos vai me dar mais. E aqui, menos com menos vai me dar mais. Então, vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Aí, aqui, ó, eu tenho um termo multiplicando, que é VP dividido por 2π. VP dividido por 2π vezes 2. Esse 2 eu corto com esse 2, eu vou ter VP dividido por π. Então, o valor final do valor médio é VP, ou V máximo, dividido por π. Então, eu quero calcular o valor médio de um sinal de meia onda retificado. VP dividido por π. Ah, eu preciso usar a integral para fazer todo esse cálculo? Não. Você precisa entender de onde veio. E se amanhã você tiver que encontrar o valor médio de um sinal que não seja conhecido, você sabe que esse conceito ele se aplica para qualquer sinal. É a área dividido pelo intervalo. A área, ou você calcula se for uma figura geométrica conhecida, por uma equação conhecida, ou você integra ela, né? Se você tiver uma equação que descreve o comportamento daquela figura geométrica, você integra ela no intervalo desejado. Então, nesse caso, o valor médio é VP dividido por π. Então, retificadores monofásicos de meia onda, tanto com carga resistiva ou indutiva, o sinal de tensão de saída vai ser um valor de meia onda. Para calcular o valor médio, basta eu usar esse conceito. Então, aqui eu tenho VP dividido por π, certo? O valor de onda completa, gente, eu colocaria um 2 aqui apenas. Então, bastaria eu colocar um 2 aqui, que eu teria o valor de onda completa. Por quê? Porque o valor de onda completa, eu coloco mais um montinho aqui, ó. E aí o meu período passa a ser de 0 a π. Ao invés desse t aqui ser 2π, esse t, que é o período, ele passa a ser π. Ele sendo π, né, eu não corto esse 2 com esse 2. Então, vai ficar 2VP dividido por π. Certo? Então, nesse caso, basta eu multiplicar por 2. O valor médio de um sinal de onda completa é 2 vezes maior do que o valor médio de um sinal de meia onda.